Olá, a nossa aula hoje como é o início de um repasso, de uma revisão dos assuntos anteriores, da primeira e do início da segunda unidade, e vai ser usado na próxima avaliação. Então, a gente vai começar com os assuntos da primeira unidade. Por quê? Porque é uma unidade de repasso, uma unidade de revisão. Nosso primeiro assunto é a acentuação de hiatos. Primeiro, nós precisamos lembrar a diferença entre um ditongo e um hiato. O ditongo, ele se forma da combinação de duas vogais que ficam na mesma sílaba. Quando você separa a palavra, essas duas vogais continuam juntas, mas na mesma sílaba nós temos um ditongo, como por exemplo a palavra Jaime. Quando você separa Jai, Mi, o A e o I, eles continuam juntos na mesma sílaba, então ele é um ditongo. O hiato, ele se forma da combinação de duas vogais juntas, mas em sílabas diferentes. Quando a palavrinha está escrita, ela tá lá duas vogais juntas. Quando a gente separa a sílaba, essas duas vogais vai uma para cada sílaba, como é o caso da palavra Raul em espanhol. Um exemplo de hiato, Raul, como eu disse, porque as vogais A e U, elas estão juntas, próximas na palavra, só que quando a gente faz a separação de sílaba, a vogal A e a vogal U ficam em sílabas diferentes. O oposto do ditongo. O ditongo, nós temos a mesma situação das vogais serem escritas juntas, nesse caso A e I, mas quando a gente separa as sílabas, essas vogais permanecem juntas, permanecem na mesma sílaba. Então, nós temos um ditongo. Entendido o que é um ditongo e o que é um hiato, nós vamos ver as combinações possíveis de ditongo. Nós podemos formar um ditongo entre duas vogais fortes, que pode ser inclusive a mesma vogal repetida. Quem são as vogais fortes? E, A e O. Então, a gente pode formar um ditongo com duas vogais fortes. No exemplo, nós temos a palavra ideia. A vogal E e a vogal A são fortes e estão separadas quando a gente vai separar a sílaba da palavra. Então, nós temos um hiato, que estão em sílabas diferentes, formado com duas vogais fortes, que é a vogal E e a vogal A. Também podemos formar um hiato entre uma vogal forte, E, A ou O, e uma vogal fraca, que pode ser I ou O. Nesse caso, geralmente a vogal fraca está acentuada. Observe que quando são duas vogais fortes, a gente não acentua. Mas quando temos uma vogal forte e uma fraca depois, essa fraca está acentuada. Exemplo, traído. O A e o I formam um hiato e o A é uma vogal forte e o I é uma vogal fraca. Por isso, o nosso I, nossa vogal, deve estar acentuada. Também podemos formar um hiato da maneira oposta, uma vogal fraca, que pode ser I ou U, e uma vogal forte, que pode ser A, E ou O. No caso da palavra bateria, nós temos uma vogal fraca, I,
e uma vogal forte, o A, formando um hiato. Por isso, nós acentuamos a vogal fraca e não a vogal forte. Então, a gente acentua nesse caso o I e não o A. A letra H, late, entre as vogais não impede que se forme um hiato. O que isso quer dizer? Se tiver uma palavra com H, quando você separa a sílaba, a única coisa que separa essas duas vogais, seja a letra H, a gente desconsidera a letra H para formar um hiato. Exemplo, agora, a letra H separa o hiato formado entre duas vogais fortes, que é o A e o O. Então, a gente desconsidera a letra H e temos o hiato. A palavrinha aí, temos a mesma situação, a vogal forte e uma vogal fraca com um H no meio. Então, continua sendo hiato, porque o H ele não impede a formação de um hiato. Veículo, vogal forte, o E, e a vogal fraca, o I, com H entre eles, então também é um hiato, porque o H não impede a formação de hiato. Quando nós temos o, I, ou e o, não levam acento. Quando nós temos duas vogais fracas juntas, a gente não acentua. Exemplo, flui, ruído, oriundo. Nós temos as duas vogais fracas juntas, então a gente não acentua. Quando nós usamos a vogal I e a vogal U, que são duas vogais fracas, e elas precisam ter um som mais forte, formando hiato com vogais fortes, nós acentuamos. Por isso que geralmente, quando você vê um hiato formado entre uma vogal forte e uma fraca, a vogal fraca está acentuada. Lembrando, não se acentua a vogal forte nesse caso. Alguns outros exemplos de hiatos. Lúcia, nós temos um hiato formado entre o I e o A, sendo que o I é uma vogal fraca, então nós acentuamos. Legaria, mesma coisa, hiato formado entre I e A, uma vogal fraca, uma vogal forte, acentuamos a vogal fraca. Traído, uma vogal forte na frente, uma vogal fraca atrás, acentuamos a vogal fraca. E bateria, a mesma coisa, acentuamos o I, porque o I, nesse caso do hiato, é a vogal fraca. Bom,
Por hoje é só. Até a nossa próxima aula.